Hoje nós temos uma entrevista com a Aline, do canal Israel com a Aline, falando diretamente de Jerusalém, em Israel, país que está em guerra contra o terrorismo. Vamos já conversar com ela, entrar em contato com ela diretamente de Jerusalém, mas antes, só apresentar aqui a composição dessa entrevista. Pastor Tiago, boa tarde. Boa tarde, pastor Jones, boa tarde, pastor Ivo, boa tarde, Aline, boa noite, Aline, 18 horas já lá em Jerusalém, e boa tarde, a todo o Brasil que nos assiste, boa tarde a todo o estado do Amazonas. Boa tarde, pastor Ivo. Boa tarde, pastor Jones, pastor Tiago, boa tarde você, telespectador da nossa Boas Novas. Estamos reunidos aqui para conversar com a Aline sobre Israel, que é assunto mundial nesses dias. Pastor Jones. Tudo bem, então vamos agora entrar em contato diretamente com a Aline, diretamente de Israel, em Jerusalém. Lembrando que a Aline, além do canal Israel com a Aline no YouTube, ela também estreou neste mês o seu programa aqui na nossa TV Boas Novas. E é com ela que a gente fala nesse momento, já desejando Shalom, Aline. Shalom, eu acho que é o dia mais importante de dizer essa palavra. Shalom em hebraico significa paz. Então, uma boa tarde para vocês aí no Brasil e muito shalom, muita paz para a gente que está aqui do lado de cá, em Israel e em Gaza. Você está aí em Jerusalém. Nesse primeiro momento, fique à vontade para relatar como tem sido esses dias por aí. Então, eu estou realmente aqui em Jerusalém, eu estou na minha casa em Jerusalém. Até peço desculpas se a sirene tocar, eu vou ter que sair no meio da nossa programação. O que acontece é que, como já muitos de vocês devem saber, Israel foi atacado por um grupo terrorista chamado Hamas no sábado de manhã. Então, começou a tocar sirenes aqui em Jerusalém e no centro e no sul do país. Já no sábado pela manhã começaram a tocar sirenes. E isso quer dizer que no momento que toca a sirene, a gente tem que pegar e ir para uma zona protegida. A gente tem aqui no nosso edifício o bunker, ele fica aqui bem do meu lado, então não se preocupem para quem está assistindo, mas a gente tem um bunker aqui no edifício, a gente tem também uma escadaria protegida, então a gente está no sábado e também no dia de hoje, a gente teve várias vezes sirenes que a gente teve que se proteger. E no meu caso pessoal, meu marido, ele é israelense, meu marido é reservista do Exército de Israel, então ele também foi convocado, ele está agora também no fronte defendendo de Israel. Aline, as mulheres também, elas são convocadas para o exército, para esse momento, ou somente os homens? Então, o serviço militar em Israel, ele é obrigatório para todo mundo. É por volta de 3 anos o serviço militar, para as mulheres é um pouquinho mais curto que para os homens. E depois que se termina o serviço militar, as pessoas são reservistas, dependendo da posição que as pessoas tiveram durante o exército. A realidade na prática é que as mulheres normalmente não são, só mulheres que realmente participaram de unidades especiais, de algumas unidades combatentes, e os homens, a maioria são. Então, todo mundo serve no exército, mas os homens são reservistas por mais tempo e mais seguidamente que as mulheres. Aline, como é que você tem lidado com a convocação do seu marido, nesse momento tão tenso, tão difícil? Eu imagino que, como é que está o seu coração, como esposa, como mãe, de uma bela criança, e ter o seu marido diretamente ligado aí convocado pelo Exército de Israel para essa missão, uma missão nobre de defender o país, mas claro que o coração de uma esposa nesse momento, ele fica ali, a gente fica sem saber o que fazer, mas claro que apoiando todo o tempo. Não é uma posição nada fácil de estar, mas em nenhum momento eu falei para o meu marido não vai, ou vamos fugir, vamos para o Brasil, nada disso. A gente tem que entender que ele está defendendo não só a minha família, como ele está defendendo o país todo. Então, é uma causa nacional. E Israel só existe pela dedicação e pelo esforço de milhares de pessoas que vieram antes de nós. Então, infelizmente, muitos israelenses perderam sua vida defendendo o Estado, mas se a gente decidir não fazer isso, não existe mais Israel. Porque no momento que Israel parar de se defender, o Estado vai ser atacado e vai terminar. Então, obviamente, estou extremamente triste. Meu filhinho, por mais que tenha 1 ano e 10 meses, ele não entende onde é que o pai foi, mas ele está sentindo falta. Ele ficou perguntando, cadê o papai? Cadê o papai? E procurando ele em casa.
e dói, mas é parte da nossa realidade, é parte de fazer parte de uma causa maior e defender o país. Eu espero que ele volte logo para casa. Eu espero que ele chegue para o nascimento do nosso segundo filho também. Eu estou grávida no início do 9º mês, então eu espero que ele volte para casa em menos de um mês. A gente não sabe se é uma questão de dias, de semanas ou de meses. Então, como esposa grávida e com um filhinho pequeno, a gente está aqui do lado de cá orando por eles que estão nos defendendo, mas é a triste realidade de ter que se defender, e o povo de Israel tem que se defender desde a criação do Estado, infelizmente. Bem, e você tem conseguido entrar em contato com ele, falar, ter informações, né? Já tem, acho que são 2 dias, né? Um dia aí. Como é que tem sido esse contato? Vocês conseguem acessá-lo? Tem informação? Tudo mais? Eu sei que o coração fica, né, apreensivo, e a gente fica ali ansioso para ter o contato, com certeza. Sem dúvida nenhuma, Israel vai sair vitorioso desse conflito. Obviamente, em guerras não existem realmente vitoriosos, mas a gente sabe que Israel existe, que Israel vai continuar existindo. Meu marido, infelizmente, é parte disso. Meu marido, ele foi convocado no próprio sábado, então no sábado ele já teve que ir se apresentar, e no sábado e no domingo a gente ainda tinha um contato, e no domingo à tarde ele me avisou: olha, estou indo em campo, é como eles chamam aqui, estou indo para o Shetach, e eu tenho que desligar meu celular. Quer dizer, eles não são permitidos de ficar com o celular, então ele teve que desligar o celular. Ele disse que ele vai mandar através de outros meios avisos para avisar que ele está bem. Hoje pela manhã ele já mandou um aviso avisando que ele está bem. Eu estou esperando mais notícias e mais recados. Mas realmente não tem muito que eu possa fazer do lado de cá. A gente tem que esperar, orar e torcer que esteja tudo bem. Eu sei em que front ele está, eu sei onde está a unidade dele. Eu também estou acompanhando as notícias e vendo pelos frontes para poder saber o que está acontecendo. Às vezes pelas notícias eu consigo saber um pouco melhor, mas porque quando Israel foi atacado, a gente fala, Israel foi atacado por terra, por mar e por ar, mas na realidade Israel também foi atacado ciberneticamente. Então, inclusive, meios de comunicação de Israel caíram, o exército, então teve um ataque cibernético, e por isso eles são obrigados a ficar com o celular desligado, para que isso não seja usado para rastrear o movimento das tropas. E por isso eu não estou tendo comunicação todo o tempo com ele, mas contando que quando ele pode, ele me avisa que ele está bem. Como a comunidade local, Aline, está lidando com esse período aí, neste momento em Israel? Israel, nos últimos meses, houveram muitas discussões políticas, houveram aqui questões de reforma do judiciário, manifestações. No momento que Israel foi atacado, todo mundo deixou tudo de lado e simplesmente decidiu se focar em defender Israel e ajudar o nosso exército. E por mais que a gente esteja vivendo dias muito, muito tristes, o lado que nos emociona, o lado que nos deixa esperançosos é ver a movimentação de Israel. Quer dizer, todo mundo largou tudo e foi ajudar. Então, no primeiro dia, no próprio sábado, avisaram: olha, a gente não sabe quantos, mas tem feridos. Milhares, literalmente milhares de pessoas foram doar sangue, porque se sabia que esses feridos iam precisar de sangue, talvez mais do que tivesse. Até depois os hospitais de Israel avisaram: olha, hoje não tem, já estão todos os bancos de sangue cheios, voltem amanhã. Então a população, tudo, o que a gente pode fazer? A gente pode doar sangue, a gente vai doar sangue. Restaurantes começaram a preparar marmitas e postar nas redes sociais: olha, a gente tem marmitas prontas, todos os soldados que estão indo para as bases, todo mundo que está, soldados policiais, todo mundo que está no front ou trabalhando na mobilização nacional, podem vir pegar as marmitas de graça. Quer dizer, se começou a preparar comida para os soldados, obviamente que o exército tem comida para eles, mas uma comida mais caseira, melhor, lanche para o caminho até eles chegarem nas bases. Então, os restaurantes preparando comida, todo mundo nessa mobilização, e também comigo. Muita gente veio e falou comigo, disse: olha, Aline, eu sei que teu marido está no front, tu precisa de alguma coisa. Meus vizinhos vieram bater na porta, meus amigos ligaram. Quer dizer, a gente está vendo essa mobilização. E eu também, já que eu moro em Jerusalém, que é uma zona que está relativamente fora do conflito, quer dizer, o conflito está mais localizado no sul,
também eu abria minhas portas da minha casa para os meus amigos que moram no sul de Israel. Se alguém quisesse vir dormir aqui em casa, a gente tem sofá-cama, eles sabem disso. Então, também no que a gente pode ajudar, que é abrir as nossas portas, a gente também abriu, e a gente está vendo essa mobilização nacional para ajudar todos aqueles que precisam. A gente está vendo uma movimentação nacional realmente, porque não é um conflito que afeta todo Israel, quer dizer, crianças precisam muitas vezes de ajuda por questões de trauma, a gente tem a população que está ferida, que precisa de hospitais, as pessoas, enfermeiras, médicos que estavam em casa de férias, estão indo para o trabalho, tem israelenses que estavam fora de Israel, em férias, no Egito, na Europa, em diferentes lugares, pegaram os primeiros aviões para voltar, para se alistar para o exército, não só os que estavam aqui, muita gente voltou. Então, a gente tá vendo realmente o país tentando se apoiar, porque emocionalmente é um momento muito difícil para toda a população, e ainda mais para aqueles que moram no sul de Israel. Voltando àquela temática que você falou sobre as informações, que você está se informando pelos meios de comunicação, queria saber como é que está sendo divulgada aí pela mídia israelense. E uma outra situação também é como é que está a movimentação de civis nas ruas de Jerusalém. Então, os meios de comunicação, o próprio Exército de Israel avisou que tem muita fake news rolando. Então, houve um anúncio oficial do governo dizendo, olha, cuidado com as fake news. Então, a gente tenta pegar nossas fontes de fontes oficiais, e eles recebem a maior parte das informações deles do próprio Exército, do governo e de jornalistas que estão em campo, que estão nas fronteiras, que estão nas zonas de combate. Então, a gente tenta acompanhar as notícias da melhor maneira possível, mas a gente sabe que a gente não tem uma ideia ainda real dos números, do tamanho. Demorou muito tempo para a gente, muitas horas para a gente entender o real tamanho do ataque e das vítimas. E Israel é um país pequeno, mas cada região é diferente da outra. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão no centro da Galileia, que para eles a vida continua intocada. Aqui em Jerusalém nós tivemos sirenes, mas tirando as sirenes que houveram hoje e no sábado, a vida continua relativamente normal. Então as pessoas sim vão ao trabalho, sim a transporte público, os supermercados estão abertos, mas obviamente questões de diversão, como cinemas, parques de diversão, tudo isso obviamente eles estão fechados, e também o sistema de educação ele está fechado. Ontem, hoje e amanhã eles anunciaram que não vai ter educação, e eu também entendo, porque uma coisa quando toca a sirene, eu pegar o meu filho e levar para uma zona protegida, outra coisa se está numa creche e a professora precisa pegar 7, 8 crianças, às vezes ela não consegue. Então, pelo menos nesses dias a gente não está tendo educação em Israel, escolas, mas a vida em Jerusalém, ela segue com cautela, mas segue. Claro que, Aline, nesse momento, né, alguns serviços são afetados, né, na nação, nas cidades, e, enfim, em toda a localidade redondeza. Como é que estão os serviços básicos, né? No caso, o serviço de saúde, né, as escolas, você bem disse, aí está tudo, por um momento está pausado, né, o serviço, mas abastecimento, gás, água e assim, toda a parte de alimentação, né, insumos, e eu sei que a nação ela continua, ela não para, é um momento delicado, mas é necessário ela continuar aí vivendo, né? E assim, há uma preocupação, a gente se preocupa com o que a nação está vivendo hoje, nesse sentido de ter todos os suprimentos, né? O país bem abastecido, e nada tenha afetado, né, digamos assim, nesse sentido. Como é que está hoje aí? Como é que é a realidade de vocês? Vocês têm liberdade, pode sair, funciona normalmente? Fala para a gente um pouquinho, por favor, sobre essa situação que hoje... Primeiro, aqui a gente tem liberdade de ir e vir, tirando, exceto o sul, o pessoal que mora perto de Gaza, o resto do país, a gente tem liberdade de ir e vir. A recomendação do governo é ficar próximo de zonas protegidas. Isso quer dizer que tu pode ir no supermercado, tu pode passear, tu pode fazer as coisas que tu quiser, mas ficar atento e ficar próximo a locais protegidos. A minha decisão pessoal, já que eu estou grávida de 9 meses com um filho pequeno em casa, é realmente não nos afastar do edifício. A gente passeia aqui
próximos no parquinho, mas a gente fica numa distância que a gente possa voltar para casa caso necessário. E já foi no sábado que tocou a sirene, a gente estava no parquinho, a gente voltou. Então, mas não houve interrompimento nenhuma vez, nem de água, nem de eletricidade em Israel, em nenhum lugar. A gente também não tem problema de comida, de supermercados. Obviamente, o abastecimento não está 100% normal, porque parte da comida, tem muita agricultura no sul de Israel, então não toda a comida está chegando 100% aqui, mas os supermercados estão abastecidos. Eu fiz até compras online, o supermercado vai chegar na quinta-feira aqui em casa. Então, nessa questão, a nossa vida, a gente não está passando nenhum tipo de necessidade. Realmente, essa é a realidade, eu espero que isso não mude aqui em Jerusalém. Um outro ataque é agora do Hezbollah. Tivemos aí quem iniciou foi o Hamas, que é a resistência do Estado Islâmico, e o Hezbollah, que é conhecido como o Partido de Deus. Sabe desinformar quem está financiando, quem está apoiando, quem está por trás desses ataques? Sim, tanto o Hamas como o Hezbollah são grupos terroristas e eles são financiados de várias maneiras. O principal financiador é o Irã. O Irã é um grande financiador de terrorismo contra Israel, mas não só contra Israel, também em vários locais do Oriente Médio. Eles são financiadores do terrorismo e agora também eles receberam uma grande ajuda de dinheiro dos Estados Unidos ao Irã e parte desse dinheiro também ele é desviado depois, no final das contas, para financiar grupos terroristas aqui na região. Também a gente tem outras pessoas... Desculpa, eu não sabia... Não tinha certeza se estava tocando sirene ou não. Há outras instituições que também financiam o terrorismo e também, tanto o Hezbollah como o Hamas, eles fazem tráfico de drogas, eles fazem tráfico de armas e eles se financiam de maneira ilegítima, principalmente o Hezbollah é conhecido por fazer tráfico de drogas e, infelizmente, também a ajuda humanitária acaba sendo desviada, porque hoje em dia quem controla a faixa de Gaza, 100% da faixa de Gaza, é o grupo terrorista Hamas, e quando as pessoas mandam muitas vezes dinheiro para a faixa de Gaza com o intuito que isso seja usado para ajuda humanitária, muitas vezes esse dinheiro ele é desviado para o terrorismo, então muitas vezes dinheiro também que chega de pessoas que dão de todo o coração acaba sendo usado para a guerra, porque guerra não é barato, para os dois lados não é. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em coletiva que o governo israelense está agindo de forma ostensiva em relação a conter esses ataques, não é isso? Sim, a gente está tendo... Israel foi atacado de surpresa e de uma proporção que nunca se viu na história de Israel, um dos maiores atentados terroristas da história do mundo. Muita gente está comparando com o 11 de setembro, e eu acho que com razão. Então, é um ataque sem precedentes e a resposta também vai ser sem precedentes. A gente ainda não tem certeza absoluta de como o governo de Israel vai responder exatamente, mas a gente sabe que a resposta vai ser grande, vai ser dura contra o Hamas. A gente está falando de mais de 800 mortos em Israel, a gente está falando de milhares de feridos, mais de uma centena de pessoas sequestradas, mulheres abusadas, crianças sequestradas. Quer dizer, o ataque foi grande e a resposta ela também vai vir numa mesma proporção. Obrigado por atender o convite, né, da nossa produção, da nossa equipe, pastor Márcio, e enfim, nós agradecemos em nome da Rede Boas Novas, em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Jonatas Câmara. E as duas últimas perguntas, eu sei que o tempo é curto e você tem outro compromisso, mas como você se sente em relação ao futuro, né, e à resolução destes conflitos, desse conflito mais diretamente, né, o que a nação, o que você pessoalmente espera, né, pelo resultado final disso? Nós aqui no Brasil esperamos que isso cesse logo, né, a nossa oração, nosso pedido a Deus que finalize esse momento. E também como é que está a questão do turismo, né? Acho que tem muita gente nos assistindo, tem grupos de brasileiros aí em Israel tentando sair, tentando retornar, não conseguem, né? Até amigos nossos, pastores, e caravanas inteiras, 103 pessoas, mas
um tanto que conseguiu sair. Como é que afeta essa questão do turismo e como é que fica aí o coração para esse momento, esses momentos finais? Tá bom, desde já, agradecer por esse momento e agradecer pelo tempo que você cedeu a nós aí de Israel, e que o Senhor possa continuar cuidando das nossas vidas, cuidando dessa nação tão amada, tão linda, tão preciosa, e conte conosco aqui no Brasil. Muito obrigado, pastor Jones, obrigado, pastor Ivo, é muito bom estarmos juntos aqui. Muito obrigado, Aline, pelas palavras, né? Também acalmam a gente aqui, porque a mídia, ela também distorce um pouco, né? Muitas fake news e a gente acaba que fica um pouco desinformado. Então, nós agradecemos aí pela atenção de vocês nesse momento tão difícil. Que Deus abençoe no nome de Jesus. São essas duas finais perguntas aqui em nome de toda a nossa equipe, a nossa Boas Novas. Então, eu quero agradecer outra vez o convite de vocês. Estou muito feliz de poder estar contando um pouco para vocês da realidade, mas eu vou estar mais feliz ainda no futuro quando a gente puder estar aqui juntos, falando de assuntos bonitos, falando de turismo, de viagens, de outras coisas. Mas o que eu quero falar para vocês é que o ataque atual não é uma ameaça existencial a Israel. Houveram ameaças a Israel existenciais em 1948, em 67, até talvez em 73, se pode dizer que ninguém sabia se Israel sairia vencedor, se Israel seria apagado no mapa. Dessa vez, sem dúvida nenhuma, Israel vai sair vitorioso. Obviamente não há vitoriosos em guerra, mas o que se pode falar da maneira militar, Israel vai sair soberano e Israel vai continuar existindo. Infelizmente, isso está tendo efeitos que a gente não sabe como vão conseguir, como se vai seguir, porque a gente deseja uma futura paz, uma paz verdadeira em todo o Oriente Médio, que Israel consiga ser amiga de todos os vizinhos, inclusive dos palestinos, mas enquanto o Hamas existir, o Hamas controla a faixa de Gaza, não é possível se fazer acordos de paz, então a gente deseja que o Hamas seja derrotado. A gente não sabe se vai ser nessa rodada ou não, mas a gente deseja o fim do terrorismo do Hamas para que o povo palestino possa ter uma vida digna e também se possa fazer paz com Israel. E em relação ao turismo, há turistas em Israel, há turistas ainda passeando em Israel, dependendo da região, tem turismo acontecendo principalmente na Galileia, alguns grupos ainda aqui em Jerusalém. O Itamaraty está fazendo um trabalho muito importante de repatriação de brasileiros que querem voltar ao Brasil e estão tendo dificuldade por causa que muitos voos estão sendo cancelados para Israel. Então, o Itamaraty está fazendo esse trabalho. O turismo em Israel ele vai diminuir extremamente no futuro próximo, mas ele vai voltar ao normal, só realmente é uma questão de tempo, até quando esse conflito vai seguir, e é muito difícil de a gente dizer. Primeiro, porque quem sabe é o governo, e olhe lá o que eles querem fazer, e também porque é uma situação muito nova. A gente está falando de um ataque que começou a gente está falando no sábado de manhã, a gente está falando agora na segunda, então é uma coisa muito nova. A gente realmente vai demorar alguns dias para ver como isso vai prosseguir, mas se Deus quiser, a paz vai voltar a Israel. A gente tem que orar pela paz e que a paz volte, e também aí no futuro também o turismo possa voltar a ser lindo como ele era até poucos dias atrás. Mais uma vez, lembrando que você pode também acompanhar o conteúdo da Aline direto de Israel no seu canal no YouTube, Israel com Aline. Então você pode acessar e também você pode assistir aqui na nossa TV Boas Novas, todo domingo, meio-dia, as informações que a Aline traz diretamente de Israel. Lembrando que Israel tem 78 municípios, né? E essas palavras, essas informações que a Aline traz para nós, com certeza nos traz um conforto. Pastor Tiago, queremos agradecer por esse momento. Amém, muito obrigado, pastor Jones, obrigado, pastor Ivo, obrigado, Aline, foi maravilhoso, né, estarmos juntos aqui. E deixar um versículo bíblico aqui, Salmos 122, 6 a 8, né, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam, aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti, né? Que haja paz em Israel, né? Que Deus abençoe essa nação tão abençoada, que Deus também abençoe a nossa nação brasileira. Pastor Ivo.
Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam em nossa TV Boas Novas, canal 8.1 HD, 516 NET, e a Eline Schwarzkes, direto de Israel, nos atualizando sobre tudo aquele, o contexto em que eles estão vivendo, aquele país que é amado, é abençoado por Deus e amado por todos nós brasileiros. Pastor Tiago. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, pastor Jones. Mais alguma coisa, pastor Jones? Só agradecer, pastor Tiago, agradecer a Deus, que de fato esse versículo a gente possa intensificar ainda mais em nossas orações. Orar pela paz, porque Israel é o relógio do mundo. Devemos estar atentos a tudo que acontece nessa Terra Santa. Sem dúvida. Agora nós vamos, acho que finalizando a programação, né? Já até a Aline tinha outro compromisso, né? Outra entrevista. Mas nós queremos aqui já finalizar esses momentos, né? Você que está acompanhando através da rádio, da televisão, dizer que é sempre um prazer poder falar contigo, falar com você que nos assiste. Aqui aproveitando que estamos em todo o Brasil, pastor Jones, para mandar um abraço especial ao nosso pastor Samuel Câmara, né? Pastor presidente da nossa Rede Boas Novas Nacional, aí também da nossa CADB, e a toda a nossa igreja aqui em Manaus, que está acompanhando a nossa programação. Muito bom ter a sua companhia. E você, amigo, amiga, que está ligado sempre aqui, na rádio, na televisão, né, os telespectadores, os rádio ouvintes da nossa 107,9 FM e acompanha a nossa programação. Nós vamos ficar agora com aquela canção de Sérgio Lopes, chamada Lamento de Israel. Nós vamos clamar ao Senhor. Certamente o Senhor cuidará das nossas vidas, está cuidando daquela nação, porque nada foge do controle das mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba a paz em nome de Jesus. Shalom, a paz. Paz sobre Israel, paz sobre a nossa nação, paz sobre o Brasil, paz sobre as nações, paz sobre a Rússia, paz sobre a Ucrânia e paz sobre todos os países, né, que de repente estão aí em algum conflito, né? O nosso país, graças a Deus, não vive em conflitos, vivemos em paz aqui neste lugar e eu glorifico ao Senhor por tudo isso, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo momento juntos aqui na Boas Novas. Deus abençoe, tenha uma boa tarde e uma boa programação na Rede Boas Novas.